pela cor da igreja? Ao vivo. Dá um tempinho pra gente compartilhar. Shalom, o pessoal tá entrando aí. Glória a Deus. Paz do Senhor, Rafael Oliveira. Vamos dar só mais um tempinho o pessoal que vai entrando aí, em nome de Jesus, para compartilhar esse estudo maravilhoso. Vamos lá, gente? Vamos dar início? Vamos dar início? Igreja do Senhor, família, amigos, Shalom. Do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua e Mahashia. Vamos iniciar mais uma sexta-feira de estudos da Palavra do Senhor. Como semana passada falamos do inferno, essa semana temos que falar do céu. Vamos saber o que nós esperamos do céu, na verdade. O que eu posso esperar do céu? O que você pode esperar do céu? O que a Bíblia nos fala do céu? Será que alguém foi no céu? Será que existe animais no céu? Então hoje vamos tratarmos disso de acordo com a palavra de Deus, de acordo com como nos fala as Escrituras, e passar para os irmãos. Nós não somos donos da verdade, mas vamos passar apenas aquilo que a Bíblia nos fala. Para quem quiser mandar pergunta, você pode mandar pergunta. Você faça a pergunta, que temos aqui os auxiliares aqui por detrás dos bastidores que estão ao ponto de anotar as suas perguntas e vamos responder de acordo com o nosso entendimento. Amém, irmãos? Então eu quero começar com você
com esse estudo de hoje sobre o que esperarmos do céu. Segundo a Bíblia, lá em Gênesis 1:1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você observa bem que os céus, eles estão no plural, céus, ou seja, há mais de um céu. E no princípio Deus criou os céus e também criou a terra. E a Bíblia nos diz, se você tiver um papel para anotar, uma caneta, anotando as referências, depois você pode estar assistindo esse vídeo mais tarde e anotando direitinho para você tirar suas dúvidas, também estudar. A Bíblia diz para nós examinarmos as Escrituras. Depois você pode examinar direitinho na sua casa, com mais calma, e ver se de fato o que o pastor está falando é verdade ou não. Amém? Mas se você tiver na sua mão aí a Bíblia, abra no livro de João, capítulo 14. Eu quero ler com você do versículo 2 e o 3. João 14, no versículo 2. Na verdade, nesse versículo, igreja, eu vou só passar para vocês só essa primeira parte, que diz assim, João 14, versículo 2. Só assim, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo falando para os seus discípulos. Ele reuniu os discípulos e disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ou seja, porque Jesus estava falando o que ele sabia, que ele de fato esteve no céu, ele veio do céu. Então ele fala assim, na casa de meu pai. É interessante que nesse texto, se você analisar bem, estudar e examinar a Escritura, você para observar e você entende que no céu não existe casas. Ou seja, desculpe eu lhe falar para você, se de repente você tinha um raciocínio, se você imaginava que você ia ter uma casa no céu, a Bíblia aqui está falando que não existem casas no céu. E se houver casa no céu, vai haver apenas uma casa. A casa do meu pai. Ou seja, uma casa do Criador, do Deus. É por isso que ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Mas se você buscar o dicionário, você vai entender, você vai ver que morada é um lugar de habitação, um lugar onde nós podemos habitar, né? Ou seja, uma espécie de casa. Só que de fato não é uma casa. Vamos colocar uma pensão gigantesca, e lá há várias habitações. Tem pessoas que falam, onde você mora? Não, eu moro ali numa casa, na casa lá em cima lá. Aí na pensão, mas você entra num dos compartimentos e você vai encontrar uma cozinha, um quarto, um banheiro, né, salas, ou seja, há uma casa dentro da outra, mas o formato de uma pensão é apenas de uma casa só. Mas dentro dessa casa há várias moradas. Né? Ou seja, quando Jesus Cristo ele se referiu à morada, Jesus Cristo estava falando dos tempos que ele estava lá na época, no que ele viveu, no que ele viu, no que ele constituiu lá atual. Não é no nosso tempo agora. Que é interessante, mas a Bíblia nos mostra, lá no Antigo Testamento, o que ia acontecer com o mundo nos dias atuais. Né? A questão da revolução, a questão da tecnologia. Nós estudamos sobre o livro sobre o inferno semana passada. E é interessante que nós estudamos sobre Mateus 24. E o livro de Apocalipse, que é o livro profético, ele é um zoom de Mateus 24, que também vem lá do livro de Daniel. Ou seja, Daniel também, o Apocalipse se torna mais um ainda no livro de Daniel. Ou seja, Deus revelou para Daniel, e Daniel usou as figuras da sua época lá, o que ia acontecer nos tempos de hoje. Aí vem Jesus trazendo bem claramente o que ia acontecer nos finais dos tempos. Ou seja, Daniel e Mateus 24 é um zoom de Apocalipse. E você para observar no livro de Isaías, Isaías vem falando em várias etapas o que há no céu, o que houve no céu. Por exemplo, o versículo 2 de Gênesis, Isaías explica o porquê que a terra está deformada lá.
Isaías explica direitinho o que aconteceu no céu, ou seja, houve uma batalha no céu, houve rebelião no céu, e ele usando a figura dos reis da época. Ou seja, a Bíblia usava a figura que eles tinham lá atual para mostrarmos para nós nos tempos atuais de hoje. Ou seja, quando Jesus falou, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, ele olhou para a sua época atual, não para a nossa hoje. Porque se você analisar hoje, morada é uma espécie de habitação. É uma casa embutida dentro de outra casa. Mas a casa principal é uma. E quando Jesus chamou o discípulo e falou, olha, Pedro, João, Tiago, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus provavelmente passou em frente de uma casa de um judeu. E a cultura judaica é o seguinte, eu vou explicar a cultura judaica, os judeus, como é que funciona. O judeu, o pai, ele constrói uma casa grandíssima. Uma casa belíssima, e para os judeus, a maior felicidade, a cultura dele é ter vários filhos. Enquanto mais filhos os judeus tiverem, para ele é questão de honra, ainda mais naquela época. Se tivesse 20 filhos, para eles era honroso, era questão de honra, ou seja, uma família grande, uma família feliz. Então o judeu, o pai, ele construía uma casa, e quando o filho mais velho ele ficasse de maior, ou se casasse, o pai, o que ele fazia? Num compartimento do lado direito, ele construía uma morada para o filho mais velho. Aí se o segundo filho crescesse também, ou casasse, ele construía também um outro compartimento para o outro filho dentro do terreno dele. E ele, no meio desse terreno, o judeu ele constrói um chafariz, que é justamente para dar água para toda a família. E ele constrói compartimentos de moradas no lado direito, no lado esquerdo, atrás, e quando não há mais espaço no terreno, eles começam a construir uma por cima da outra. Mas não é uma coisa bagunçada, irmãos. É uma coisa belíssima de se ver. É algo extraordinário. Ou seja, a casa daquele homem há muitos filhos, porque eles já olharam pela quantidade de moradas que havia naquela casa. Ou seja, quando Jesus falou nesse texto aqui, ele passou em frente de uma casa de um judeu, uma casa belíssima, uma casa enorme, e ele deve ter imaginado, esse homem é um homem feliz, porque uma casa belíssima, enorme, cheia de moradas, é um homem que tem muitos filhos. Então Jesus, ele usou a figura do que ele viu na época atual, não na nossa época. Ou seja, na casa de meu pai há muitas moradas. A Jesus depois vai mais além com o discípulo. E enquanto vocês não chegam lá, eu vou para lá, depois que eu voltar, que eu ressuscitar, depois da ressurreição, quando eu voltar, eu vou voltar para o céu, para a casa de meu pai, e eu vou preparar a morada para cada um de vocês. Mas enquanto vocês não chegam lá, estamos aqui na terra, vocês farão obras maiores do que eu aqui nessa terra. Enquanto isso, vou preparar a morada de vocês lá com meu pai. Então, irmãos, igreja, não há casas no céu. Ou seja, eu não tenho casa no céu. O que eu vou ter lá é uma morada que Jesus está preparando para mim enquanto eu estou aqui na terra fazendo a sua obra. Quando chegar o momento certo, quando Deus decidir me chamar, aí eu sim vou habitar na morada em quem Jesus está preparando para mim e também para você. Esse é o primeiro ponto da lição hoje. Depois você estude, você examine a Escritura com mais calma e você vai verificar, você vai ver que não há casas no céu, o que há morada, que Jesus está preparando para mim e para você, em especial. É interessante, lá no livro de Isaías, lá em Coríntios, apóstolo Paulo, em Coríntios 2, versículo 9, tá? Desculpe, tá, irmãos? Em 1 Coríntios 2, versículo 9, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são aos que Deus preparou para os que amam. Ou seja, apóstolo Paulo está falando que há coisas que nossos olhos não viram e nem ouvidos ouviram, que penetrou em nosso coração, o que Deus preparou para mim e para você lá no céu. E é interessante que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, no versículo 1 ao 6, olha o que ele fala aqui. 2 Coríntios 12, no versículo 1 ao 6.
Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, a quais não é lícito ao homem referir. O apóstolo Paulo está falando de algo que alguém viu no céu. E o apóstolo Paulo, ele não falou, ele não disse quem foi esse homem. Que tal homem, se fora do corpo ou no corpo, ele não sabe explicar. Mas é interessante que se você ler direitinho, o apóstolo Paulo, depois ele vai no versículo 5, de tal coisa me gloriei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois eu vier a gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas obtenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que me vê ou de me ouve. É interessante que o apóstolo Paulo ele estava também numa reunião com certas pessoas, não sei se era no culto, numa igreja, ou só sei que havia pessoas com ele nesta reunião. E o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, eu conheço um homem, agora no espírito, fora do corpo, ou se no corpo, eu não sei explicar para vocês, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ou seja, lá em Gênesis, como eu acabei de falar no começo, que Deus fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, a mais de um céu que Deus criou. E eu falei no estudo passado que o primeiro céu, contando daqui de baixo, daqui da terra para cima, o primeiro céu é esse, onde tem as nuvens. O segundo é o espaço sideral. O terceiro céu foi a primeira criação de Deus, que é o céu onde nossos olhos ainda não podem ver, enquanto estivermos vivos. Mas depois que esse corpo cair, a nossa alma vai poder contemplar aquilo que Deus preparou para mim e para você, né? E quando o apóstolo Paulo fala de um homem, você para analisar e você vê, apóstolo Paulo ele está falando dele mesmo. É interessante, ele está falando dele mesmo. Só que eu imagino que o apóstolo Paulo, quando ele se deparou com aquela multidão, ele falando, as pessoas não iriam acreditar nele se ele falasse, gente, eu não sei como foi. Se foi fora do meu corpo, ou se no meu corpo, se foi no espírito, fora do espírito, eu não sei explicar para vocês como que eu cheguei até o terceiro céu, o primeiro céu que Deus criou. Mas eu cheguei lá e eu vi coisas que não é lícito ao homem falar. Ou seja, ele contemplou coisas lá inefáveis, que ele não soube explicar para aquela multidão na época. Eu imagino que, se de repente ele começou a falar, uns começaram a levantar de lá. Mas que negócio é esse, Paulo? Isso já é heresia. Mas que é isso, Paulo? Está blasfemando? Então Paulo se resguardou e ele não teve coragem de falar que ele tinha ido lá no terceiro céu. Porque aqui você pode examinar depois, estudar, você observa que ele estava falando dele mesmo. Aí ele fala que ele conhece um amigo dele. Eu conheço um homem. Porque ele não fala o nome desse homem. Eu conheço um homem. Se fora do corpo, ele foi até o terceiro céu. E ele contemplou aquilo que Deus preparou para mim e para você. Só que ele não fala. O que é que Deus faz? Deus prepara um outro homem. E leva esse homem para a ilha de Patmos. E antes de ele questionar ou de ele falar, de ele ter medo de falar qualquer coisa, Deus fala, faz o seguinte, você vai escrever tudinho o que tu vai ver lá. Você vai escrever tudinho e você vai colocar no livro. O livro da profecia. Para não ter problema nenhum de você chegar na terra e você não ter coragem de falar o que você vai ver lá no céu. Aí Deus pega e leva João até o terceiro céu. Lá no livro de Apocalipse, você pode estar verificando isso. No livro de Apocalipse, capítulo... Tem o capítulo 4 também. Vou ver com você aqui, rapidinho. E depois em Apocalipse 21. A primeira aqui, no 4. Olha só o que o João fala aqui, ó. Depois destas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, ele fala de um céu, que é o céu onde ele estava no momento, como também a primeira voz que ouvi,
como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito também de novo, e eis que, armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. Esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono a arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ou seja, há um trono no céu e há alguém que está sentado nesse trono, que também é coberto de pedras preciosas, de todos que têm rubi, jaspe, tudinho. E no capítulo 21, veja comigo o que João viu lá no céu. No terceiro céu, 21. Olha o que João diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva ordenada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: este o tabernáculo de Deus, como os homens de Deus, habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhe enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e eu a quem tem sede darei graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a parte dele cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. João também viu, continuando em 21, então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia do último 7 flagelo, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou uma santa cidade, a cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grandes e altas muralhas, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, e 3 ao norte, e 3 ao sul, e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre eles 12 o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro, para medir a cidade e as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, de largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados de medida do homem. Isto é de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante de vidro límpido. João, ele descreveu tudo o que ele viu lá, na verdade. Eu imagino que quando João foi levado em espírito, ele andou naquelas ruas. João, ele fala aqui em Apocalipse que a cidade toda ela é feita de ouro puro. João também ele viu o rio, que era um rio cristalíssimo, um rio que era idêntico a um cristal. Ou seja, ele viu a estrutura dos muros, né, das muralhas que existem no céu, dos portões que existem no céu, tudo de jaspe, de esmeralda, ou seja, uma cidade totalmente coberta de esmeralda, de todo tipo de pedras preciosas e de ouro puro. É o que há no céu.
é o que nós esperamos do céu, é o que você pode esperar do céu. É o que eu imagino, eu não consigo nem contemplar, irmãos, uma cidade toda de ouro, mas foi o que Deus preparou para mim e para você. Uma cidade de ouro. E é interessante, lá em Isaías, como eu falei, Isaías ele trouxe algumas revelações usando a figura do que ele viu lá na época. E vem João trazendo também um zoom do que Isaías fala mais ou menos do que tem no céu, e vem João dando um zoom de tudo o que há no céu esperando por mim e por você. E em Isaías fala, 65, do 21 ao 23, e eles edificarão casas e habitarão e plantarão vinhas e comerão fruto delas. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com ele. Ou seja, nós não vamos mais trabalharmos como aqui na terra, como esse trabalho, para poder sobrevivermos, sustentar filhos. Vamos trabalhar para nós mesmos. Calamidade, com filho aqui na terra, isso vai acabar. Lá no Isaías, mesmo Isaías, ele fala aqui, do versículo 17, olha só o que Isaías fala, do novos céus e a nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Nós não teremos memória aqui dessa terra. Tudo que você vai passar aqui, tudo que nós estamos passando aqui, nós não vamos ter memória nenhuma ao chegarmos no céu. Versículo 18, mas vós folgareis e exaltareis perpetuamente do que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém a alegria para seu povo, regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e a quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, não haverá nela mais crianças que morram, irmãos. Não haverá também mais velhos que também morram a sua idade. Ou seja, 100 anos lá no céu, a Bíblia diz que ainda é novo, ainda é uma criança, ainda é um jovenzinho. Ou seja, lá no céu nós não teremos mais trabalho, vamos trabalhar para nós mesmos, para edificação nossa, não teremos lembrança nenhuma aqui da terra. Tudo vai se apagar, tudo vai ser novo. Você vai chegar no céu e vai ter uma vida nova. Nós teremos nomes novos lá no céu. O nosso corpo vai ser novo, não vai ser essa matéria que Deus formou. Vai ser outra matéria. As nossas vestimentas vão ser outra também. Tudo vai ser novo lá no céu. Quando você chegar lá, tudo aqui vai acabar e tudo vai ser uma vida nova para você lá no céu. Mas é interessante, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso também gera polêmica em outros debates teológicos também. Lá no céu, vai haver animais lá no céu? O que é que você acha? Você vai chegar lá, você vai achar algum animal, vai achar boi, leão. Lá em Isaías 65, versículo 25, olha o que ele diz, profeta. O lobo e o cordeiro juntos se apacentarão. O leão comerá palha como o boi. E possuirá a comida da serpente. Não farão mal nenhum, dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ele está falando que o lobo e o cordeiro vão apacentar junto. E o leão também vai comer comida como o boi come. A comida da serpente vai ser pó. Ela não vai fazer dano nenhum para ninguém no santo monte do Senhor. Assim diz o Senhor. Mas qual é a sua opinião? Eu vou dar a minha opinião. Há pastores, há pregações que pessoas falam que não tem animais no céu. Até porque a imagem não tem espírito, não tem alma.
né? Mas a minha opinião, que vai, se houver animais no céu, não vão ser animais como esses que nós olhamos aqui na Terra. Vão ser uma outra espécie, um outro formato. Mas eu entendo que vai haver sim animais no céu, mas não desses como existe aqui na Terra. Tá? Essa é a opinião do pastor Ramacés. Tá, okay? Eu creio que vai ter outros tipos de animais, como o leão, não sei se o leão vai ser como daqui, lá da África, vai ter lobo, não sei se serpente vai ser como essas aqui, mas que vai haver mais outras formas de animais. Eu creio que sim, vai haver sim lá no céu outras formas de animais, porque é muito belo os animais, né? Você pode dar sua opinião, você pode perguntar algo aí, que você que está vendo o vídeo. Pastor, e aqueles que morrem aqui na Terra, que morrem aleijados, aqueles que morrem cego aqui na Terra, aqueles que morrem surdo, mudo, aqueles que morrem esmagados dentro de um carro, né, não sobra nada do corpo, como é que vai ser lá no céu? Olha o que a Bíblia diz, lá no livro de Isaías 35, versículo 5 e versículo 6. Olha o que o profeta nos diz a respeito disso, das pessoas com alguma deficiência aqui na terra. Então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se despedirão. Então, o coxo saltará como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. O profeta está falando a respeito do céu, irmãos, tá? Ele está falando do céu. Ou seja, aquele que morreu cego aqui na terra, ele vai chegar lá no céu de olhos abertos. Aquele que morreu surdo e mudo, lá no céu ele vai falar e ele vai ouvir. Aquele que morreu coxo aqui na terra, ele vai chegar lá e vai saltitar, vai pular como cervo. Diferente do inferno. Presta bem atenção. Diferente do inferno. Ou seja, aqui há um novo corpo para esses que vão morrer com alguma deficiência aqui na terra, morrer em Cristo. Mas aqueles, o ímpio, como foi ministrado sobre o inferno, o ímpio e a nação que se esquece de Deus, qualquer um deles, se morrer com alguma deformidade, eles vão chegar no inferno com a mesma deformidade que eles morreram aqui na terra, diferente do céu. Amém, irmãos? Hoje o pastor está aqui, eu queria até debater com o missionário, mas por motivo de forças maiores, não pude estar com o pastor está aqui, para a gente debater mais sobre isso. Mas se você quer falar alguma coisa, tem alguma pergunta aí? Sim, pastor, tem uma pergunta aqui. Está perguntando se lá no céu a gente vai ter sede, a gente vai sentir necessidade de beber água, ou se vai haver vinho, porque antigamente, né, ele falava que a alegria do homem era o vinho, no Testamento Antigo, os homens ceavam com vinho, se vai haver vinho ou água no céu, se vai haver comida. E se a gente vai comer porque a gente está ceando, ou que a gente vai precisar comer porque o nosso corpo físico vai sentir necessidade como aqui na Terra? A pergunta aqui que vem lá de Manaus. Bom, me viu uma pergunta, se nós vamos precisar de comida lá no céu. A comida lá no céu, segundo a interpretação do pastor, referente à Bíblia, como eu acabei de falar, a questão dos animais. Eu também imagino que lá nós vamos sim, porque a Bíblia fala de vinha. Você viu lá que o profeta Isaías, ele falou, olha, vocês vão trabalhar, vocês vão plantar as suas vinhas para vocês mesmos. Ou seja, eu não vou, aquele que trabalha na agricultura, aquele que planta uva, planta qualquer tipo de fruta, ele trabalha com um patrão. Lá no céu não. Ou seja, eu vou plantar a minha vinha para mim mesmo. E vinha eu não sei se vai haver todo tipo de comida como há aqui na terra, irmãos. Mas sim, vai haver comida assim lá no céu. Nós vamos, porque como é bom aqui na terra. Você para imaginar. Deus criou a terra e criou o homem, a sua imagem e semelhança, e formou o homem um corpo. E colocou aqui na terra. Para nós usufruirmos de tudo aqui na terra. Deus criou a terra tão maravilhosa. Tem lugares que você olha na televisão que você imagina como é que pode existir. E como é bom viver aqui na terra. Como é bom, eu sou amazonense lá do Amazonas. Como é bom um tambaqui, um jaraqui, com farinha do arini. É uma maravilha, é uma delícia. E em cada você tem a sua cultura. E por que no céu vai ser diferente? Não vai ser diferente lá no céu. Só não sei se vai ter esse tipo de comida que nós temos aqui. Mas que vai ser algo melhor, vai ter para nós sim.
comermos no céu. E a questão, nós não vamos comermos porque o corpo, até porque lá não vai haver corpo, não vai haver matéria. O que vai haver lá vai ser espírito. Né? Vamos ter um novo corpo, mas de outra forma. Não porque vamos passar fome, até porque não vai haver mais fome no céu. Vamos comermos para a nossa alegria, ou seja, para nós regozijarmos lá junto com os nossos irmãos, com o próprio Deus também, que lá em Apocalipse 21 ele fala que não haverá mais sede, ou seja, lá no céu, Deus é a nossa fonte de água viva. A fonte já jorra dele, do trono dele jorra uma fonte, que é onde o João viu lá, o mar lá cristalino. Ele falou, e esse mar que eu vi de cristal, ela jorrava do trono de Deus, ou seja, não vai haver essa sede que temos aqui, uma sede do corpo físico, ou seja, não vai haver mais sede no céu. Né? Mas eu creio que vamos tomarmos sim uma aguinha lá cristalina, vai haver uma que Moisés comeu, nós vamos também experimentar esse maná, qual vai ser esse maná que eles se alimentaram na época, outras comidas também que nós vamos comermos lá. Eu também imagino que a ceia lá vai ser feita da uva, né? E o pão também vai ser um pão do céu, né, irmãos? Não vai ser um pão misturado como o nosso, mas sim, vai ter alimento sim no céu, com certeza. Diga, missionário. Uma pergunta aqui qual pastor da IMAB, de São Paulo, Rafael Oliveira, está perguntando: nós vamos estar no mesmo céu que o trono de Deus? Acredito que ele está perguntando se nós vamos estar no mesmo céu onde está o trono de Deus. Ou junto com Deus, né? É isso. Sim, sim. Sim, né? Sim, com certeza. Lá em Apocalipse 21, é porque eu não li tudo, porque como é grande, então ia demorar muito tempo, mas depois de vocês aí em casa, Apocalipse 21, você vai ver lá. Ou seja, no céu nós não vamos precisar mais de um telhado, porque no céu não vai haver chuva. No céu não vai haver esse sol escaldante, porque Deus é a própria luz do céu. É por isso que não vai haver casas, porque nós não precisamos de casas, não precisamos de um telhado para se proteger da chuva e do sol, porque isso não vai haver lá. Vai haver moradas, ou seja, porque Deus ele é a própria luz. A Bíblia diz que do trono dele ilumina todo aquele ambiente do céu. Mas nós vamos habitarmos sim com Deus, como fala no Apocalipse, junto com ele. Então, nós estaremos lá, diante do trono dele, adorando ele sim, tá? Junto com Deus. Deus não vai ficar no canto isolado e nós em outro canto não, irmãos. Tá? É todo mundo junto lá, lógico. Até porque não vai haver esse tipo de pensamento como houve lá com Lúcifer, tanto que ele se rebelou. Nós vamos estar lá e adorando ele também, como aqui na terra. Até melhor, porque você imagina aqui na terra, quando nós estamos no culto e aquele mover do Espírito Santo, como é tão bom estarmos de Deus naquele momento, que muitas vezes nós nem queremos sairmos mais da igreja, quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Agora você imagine no céu, como é que vai ser essa alegria. Outra pergunta? Outra pergunta, pastor. Há níveis diferentes no céu? Níveis de coroa, assim, Pra galardão, galardão. a Moisés, a Isaías, ao do foguete. Pessoa que ela fez aqui na terra, se vai haver níveis diferentes. Vai ser menor ou maior, se vai ser um com coroa maior, outro com coroa pequena. Boa pergunta. Há uma pergunta que fizeram o seguinte: pastor, vai haver lá no céu graus em questão de coroa, de pedrinha na coroa, de quem fez mais aqui na terra, quem não fez? Irmãos, já houve isso, um debate, uma discussão muito grande no meio de pastores. Já participei de um debate desse, e houve essa pergunta no céu, e houve essa pergunta, um debate. Se lá no céu vai haver diferenças de quem trabalhou aqui na terra e de quem não trabalhou. Muitos disseram que não, que vão ser apenas todos lá só. Desde Moisés, desde Abraão, meu Deus, me fugiu a memória do profeta que foi arrebatado ao céu, gente. Eliseu, né, todos vão ficar no mesmo patamar lá. Muitos responderam isso, outros não. Disseram que vai haver sim um grau de diferença de quem trabalhou aqui na terra e de quem não trabalhou. A minha interpretação, a minha do pastor, como eu penso, a forma que eu imagino,
irmãos, que sim, eu creio que sim. Que vai haver sim, de alguma forma, agora é lógico, não para que haja uma glorificação daquele que trabalhou marcha, porque isso no céu não vai existir, não vai existir. Mas eu creio sim, que vai haver um diferencial, digamos, de um missionário, irmãos, de um missionário que morreu em nome de Cristo aqui na terra. Estava fazendo missões, pregando, ganhou milhares de almas e ele morreu em nome de Jesus. Mas, e tem aquele camarada que nunca fez nada, como eu ministrei semana passada. Tem uns camaradas que roubam, vivem enchendo a cara, aí quando morre o pessoal bota foto com Deus abraçando ele. Nunca entrou numa igreja, nunca orou, fez menção de Deus. E tem as pessoas, mas a Bíblia, segundo a Bíblia diz que o ladrão da cruz era um ladrão, estava morrendo com Jesus. E ele se arrependeu naquele momento, o ladrão, se arrependeu. E ele falou, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus falou bem assim, Jesus viu que ele se arrependeu mesmo de coração, que ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era a única salvação, e ele falou, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas aquele ladrão, ele não fez nada para Cristo, não fez nada aqui na terra, né? Diferente de Moisés, diferente dos outros, e os outros, mas vai ter alguma diferença? Irmãos, segundo o meu entendimento, eu creio que sim, que vai haver sim uma diferença sim, daqueles que pelejaram aqui na terra, daqueles que trabalharam em favor do seu reino, daqueles que se dedicaram à obra de Deus, daqueles que nunca fizeram nada, e de repente vão herder a salvação, porque não é o que julgo, não é o que julga é Deus, ele é que a pessoa que não vai. Se de repente tem um cara que matou toda a família, morreu, ou antes de morrer, se arrepende de coração e pede perdão e aceita Jesus, ele vai para o céu. Não é o que vou julgar, quem fala é a Bíblia, não sou eu. Né? Agora vai haver uma diferença, né? Lógico, desses que nunca fizeram nada e daqueles que trabalharam, segundo o meu entendimento. Agora é lógico, se camarada que ganhou milhões de almas vai ter várias pedras na coroa, eu que ganhei, digamos um exemplo, ganhei 2 almas, vou para o céu, vou ter mais umas 3 pedrinhas e o missionário Dudu tem umas 500 lá na coroa dele, um exemplo, né? Eu não vou chegar e falar, ih, rapaz, esse camarada aí, eu não vou ter inveja, porque isso não vai existir no céu. De repente eu vou reconhecer o que ele fez enquanto esteve aqui na terra. Eu não vou ter lembrança da terra, mas eu falei, poxa, esse aí na sua vida, que ele teve terrena, ele se dedicou ao Senhor. Essa é a minha opinião, tá, irmãos? Então, ok. Muitos acho que não, que vai haver só um nível só e ponto final. Outra pergunta, missionários? 2 pessoas têm uma pergunta bem parecida. O pastor Bispo, eu creio que é Bispo Paulo Sérgio, e a Adriana também, Adriana Martins, aqui da IMAP, nossa discípula, que diz assim, em João 3,14, não sei se você já leu, diz que ninguém subiu ao céu senão quem lá desceu. Aí, senão quem lá desceu, o Filho de Deus. Nós vamos para o céu? Aí a Adriana pergunta praticamente a mesma coisa. Será que João 3,13, o Paulo falou de 3,14, ela fala de 3,13, quer dizer que ninguém foi para o céu antes de Jesus? Se ninguém foi para o céu antes de Jesus? Não, lógico que não. Lógico que não. Não, exatamente, mas exatamente isso aí. Né, que Deus falou, se ninguém foi aquele que desceu, ninguém foi ao céu antes de Jesus. Depois que Jesus morreu e subiu aos céus, a Bíblia é clara, o apóstolo Paulo ele estava falando, eu conheço um homem que se no corpo não sei, fora do corpo não sei, mas no espírito, mas ele foi até o 3º céu. E a Bíblia diz que foi criado céus, mais de um céu. Né? E João fala, irmãos, eu estava lá em espírito. E o anjo, e João depois fala mais. E eu estava em um compartimento do céu, e veio um anjo do Senhor, me levou a um outro compartimento do céu. Ou seja, eu fui transportado deste lugar em espírito para outro lugar, para o monte. E de lá eu vi uma nova Jerusalém. Antes de Jesus, eu não tenho conhecimento. Até então a Bíblia não fala isso, que alguém foi ao céu antes de Jesus. Mas sim, foram 2 pessoas, 2 homens foram ao céu depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu. Apóstolo Paulo e João. Paulo diz, e em João 3,14 diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, aquele que de lá desceu, o Filho de Deus.
nós não vamos para o céu? A pergunta dele é, nós não vamos para o céu? Ó, você observa que João, ele vem ministrando a palavra antes do apóstolo Paulo. Antes do apóstolo Paulo. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou, os discípulos continuaram aqui na terra. Os discípulos continuaram aqui pregando o evangelho. E é interessante que quando Estevão foi levado ao tribunal de julgamento, Estevão foi levado, quando Estevão estava sendo apedrejado e aquelas pedras vinham ao seu semblante, e ele olhou para o céu e ele viu o trono de Deus. Ele viu Deus assentado no trono, e esse que eu vejo, Jesus assentado no trono, ele viu. Aqui na terra, ele contemplou o que já havia no céu. Mas você vê que João, ele vem aqui, ele vem pregando, ministrando, antes do apóstolo Paulo. Depois que o apóstolo Paulo vem, e depois o apóstolo Paulo, conforme a sua jornada cristã, aqui na terra, Deus arrebatou e levou ele lá no céu. Mas aqui é bem antes do apóstolo Paulo. E apóstolo Paulo, antes disso. E João vem falando, mas se ninguém foi ao céu, e de fato até aqui ninguém tinha ido mesmo ao céu, que foi Jesus Cristo. Mas depois sim, foi João e apóstolo Paulo. Para finalizar, pastor, já estamos chegando ao fim do nosso estudo. O Rafael pergunta aqui, então eu tenho uma pergunta, se ninguém foi antes de Jesus, para onde foi Elias? Arrebatado Elias. Olha, Elias é outra situação. O que acontece? Preste bem atenção. Elias foi arrebatado ao céu. Ou seja, ninguém achou o corpo de Elias. Ele foi levado ao céu e não voltou mais. Elias voltou para contar o que tinha no céu? Não. Observe que o apóstolo Paulo, quando ele fala, eu vou falar para vocês revelações da parte de Deus. Quando veio João também dizendo, eu vou passar para vocês revelações da parte de Deus. Elias foi arrebatado aos céus e não voltou mais para contar a história. E isso foi no Antigo Testamento. Aí vem Jesus no Novo para o povo, para a humanidade, para mim e você crer que existe um céu e que existe um inferno. Porque ninguém foi no inferno e voltou para falar o que tem no inferno de fato. A Bíblia que nos mostra. Ou seja, então eu creio no inferno porque ela não mostra. Mas aqui há revelações da parte de Deus para esses apóstolos. Apóstolo Paulo e João, para que você céu de fato, para que você creia que no céu existe uma cidade de ouro, que existe coisas lá que nós não podemos imaginar. Elias é outra situação, é fora parte aqui. Ele foi e não voltou mais. E não contou nem a história que tem lá no céu. Mas esses homens aqui não. Eles contaram o que tem lá no céu, o que nós podemos esperar no céu. Outra pergunta aqui, pastor. Os suicidas entrarão no céu? Outra pergunta. Entrarão no céu? Em nenhum momento, se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai achar dizendo que os suicidas vão para o inferno. A Bíblia não fala de suicidas. Ela não fala. Ok? Ela fala de quê? De homicidas. A Bíblia diz que os homicidas também vão para o inferno. Os homicidas. Mas vamos analisarmos que agora, eu e você, analise comigo. Eu decidi que não quero mais viver. Vou tirar minha vida. Eu não quero mais viver. Aqui para mim não é mais nada. Cansei dessa vida. É só sofrimento. Vou querer uma vida boa lá no céu. Eu vou antecipar a minha salvação. Eu não estou feliz, gente. Não estou feliz, não estou legal. Então eu vou antecipar a minha salvação. Bom, estou salvo. Sou pastor, certo? Sou pastor. Estou salvo por um ano da vida. Só que a pandemia está aí. Estou desempregado. Não tenho dinheiro. Tenho 3 filhos para cá que comem que só o dia todo aqui. Eu não quero esse trabalho mais. Eu quero meu galardão. Decidi morrer e vou me matar. Vou tirar minha vida porque eu quero antecipar minha salvação. Isso não existe. A Bíblia diz que os homicidas vão para o inferno. E a partir do momento que eu decido tirar minha vida, eu me torno um homicida de mim mesmo. Ou seja, quem tira a sua própria vida não vai herdar a vida eterna. Eu já ouvi pastores pregando, irmão, num funeral de uma ovelha sua que faleceu.
Tá? Eu já ouvi. Faleceu uma ovelha na igreja, um diácono da igreja faleceu, ele tirou a sua própria vida. Ele ficou doente de diabetes e ficou impotente e depois soube algumas situações na sua casa lá e ele decidiu tirar a sua própria vida. E no funeral o pastor falou que ele está salvo, mas é mentira, não se engane, porque os suicidas, eles não vão herdar a vida eterna. A Bíblia fala que os homicidas vão para o inferno. E quando eu decido tirar minha vida, eu me torno homicida de mim mesmo. Tem outra pergunta, pastor? Até que a minha pergunta aqui para a gente já estar finalizando, que é do Paulo. Então ele pergunta também, a mesma coisa como o Rafael. E Enoque foi para onde então? Aquele que você já, mas só para ponderar para eles, ele colocou aqui pós do Rafael, Enoque foi para onde então? Porque Enoque foi pedrejado, né? E ele viu o céu aberto, como está falando, então acredito que ele foi para o céu. Acho que eles acreditam assim. Sim, com certeza. Enoque foi para o céu. Por quê? Ele, no momento que está sendo pedrejado, ele também teve a visão, né? Ele teve a visão. Mas sim. Amém? Vamos concluir aqui então esse estudo sobre o céu? Vamos concluir? E não é uma questão de coisas polêmicas. Ah, pastor, porque é um estudo polêmico. Não é uma coisa polêmica. É questão que a dúvida, há coisas que nós lemos, porque a Bíblia, se você for analisar, ela complica, mas lá na frente ela descomplica tudo. Lá na frente. Então não tem complicação. Não tem complicação. Como o profeta Isaías vem trazendo de lá, algumas também revelações do que há no céu, do que aconteceu no céu, da questão da rebelião e do que há lá no céu. Aí vem o apóstolo Paulo também se referindo, de revelação da parte de Deus, do que também haveria no céu, e vem João especificando tudo bem claro no livro de Apocalipse do que há no céu. Tá? Diferente de Enoque e diferente de Elias. Tá? Isso você precisa entender, que há uma diferença desses homens para esses dois homens, que houve revelações para ele do céu, para nós aqui na terra. Para termos certeza, até irmãos, para fortalecer mais a minha fé aqui na terra. Como eu ministrei semana passada, Deus, muitas vezes, Deus ele não manifesta te mostrando um anjo de fato. Porque eu creio que ninguém nunca viu um anjo na vida. Diferente do diabo, que ele mostra demônio, ele se mostra mesmo para o pessoal, para aquele que segue ele, acreditar nele. E Deus não trabalha assim. Deus trabalha na nossa fé. Então isso é para fortalecer a minha fé, que de fato existe um céu, uma cidade maravilhosa esperando por nós, que não vai haver mais dor, não vai haver mais choro, não vai haver mais sofrimento nenhum nesse lugar onde o que nos espera. E que Jesus está preparando para nós lá a nossa morada enquanto estivermos aqui na terra. Em Apocalipse 21, 3, 4. E ouvi uma grande voz vinda do trono, para a gente finalizar, tá, irmãos? Que dizia, eis que com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E Deus mesmos estarão com eles. Comprovando aqui. E ele enxugará os seus olhos. Toda lágrima, não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas já se passaram. Amém? Nós, como já deu 10 horas, está dando horário, e o nosso estudo é apenas de 1 hora mesmo, para não ficar uma coisa cansativa, para não pesar para você que está nos ouvindo. Vamos finalizar por aqui, mas se de repente você quer conhecer o trabalho da Igreja Missionária Amor e Vida, a igreja ela tem uma página no Facebook. Você pode estar acessando lá a página lá do Facebook da igreja e está vendo fotos, vídeos lá de alguns trabalhos que a igreja realiza, missionários também, trabalhos aqui internos na igreja. A igreja também, o Instituto Amor e Vida, também tem uma página, tem um canal no YouTube. Se você quer conhecer, quer ver os trabalhos que foram realizados através do Instituto, você pode acessar lá no YouTube o canal da Igreja Missionária Amor e Vida, e você vai estar vendo lá o trabalho que foi realizado. Se você quer conhecer o Dudu Foguete, o nosso famoso missionário aqui do ministério, ele também tem uma página no Facebook, você pode acessar lá direitinho lá e também conhecer a vida dele. Quer conhecer o pastor Ramon no Facebook e também tem o meu canal no YouTube, Pastor Ramon Sérgio Dias, lá no YouTube, tá bom? Você pode estar acessando lá, que lá também tem outros conteúdos. Se você quiser ver esse vídeo depois e anotar direitinho para estudar, fique à vontade, porque o certo bom é esse, irmãos. Examine as Escrituras.
examine as Escrituras. Né? Hoje o pastor ficou sozinho, porque o missionário, como eu falei para vocês, né, ele não esteve. Mas se ele estivesse aqui, ele é polêmico. Ele é polêmico em vários aspectos. Né? Sobre o inferno, sobre o céu também. Então, até fiquei até feliz que ele não está. Oh, meu Deus, obrigado, Dudu não está aqui porque ele é polêmico. Tá, irmãos? Mas nos conheça bem, nós temos a nossa página lá. E semana que vem estamos de novo com o estudo. Bem lembrado, irmão, só para lembrar vocês que estão aí. As pessoas nos mandaram mensagem durante a semana perguntando a questão do livro de Apocalipse. Pastor, sobre os 7 selos, sobre os 7 trombetas, sobre os cavaleiros, eles querem ter entendimento, porque tem pessoas ministrando, tem pessoas se aproveitando da oportunidade, irmãos, que está acontecendo no mundo, que é sinal dos finais do tempo. Tudo aqui. E a partir de sexta-feira que vem, vamos estar ministrando no livro de Apocalipse, tá? Então fique esperto. Vamos estar falando para vocês algo da Bíblia. Nós já estudamos, nós queremos passar para vocês, não é algo que de nós mesmos. Porque também não é heresia, é algo de fato do que está acontecendo de nós. Então semana que vem não perca o livro de Apocalipse. No capítulo 1, 2 e o 3, vamos lá por diante, para você ficar bem esperto, ficar ligadinho conosco. Encontro vocês domingo na nossa live do nosso culto, às 18h30. Shalom, Igreja do Senhor Jesus Cristo.